aqui na Clínica Girassol, onde fomos convidados a participar num seminário de nutrição, ou seja, a nutrição e a saúde na alimentação do homem. Faço-me acompanhar do grande amigo Giovanni da Cunha. Ele está aqui mais nervoso do que eu. Na verdade, eu estou mais nervoso do que ele, só que eu não. Todos. Eu estou a conseguir disfarçar um pouquinho, né? Vamos poder partilhar um pouco daquilo que são as nossas experiências, vamos poder aprender um pouco e é isso. Eu espero que vocês curtam o conteúdo, que vocês acompanhem e não se esqueçam, subscrevam o canal, partilhem, comentem e ativem o sininho para mais novidades. Então, acompanhem-nos nessa jornada e desejo-nos tudo de bom. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra que a Clínica Girassol está sendo realizada. Eu sou a Letícia Casacala Ribeiro, sou uma das promotoras da empresa Origin Pharma. A Origin Pharma é uma empresa de origem europeia responsável pela produção de diversos produtos e também pela distribuição do mesmo. Nós estamos aqui com o objetivo de apresentar-nos para a palestra, né? E temos aqui alguns dos nossos produtos que com certeza são de grande ajuda. Estamos aqui à espera de si para estar conosco. Até já! Olá, bom dia. Sou a Runa Garcia, delegada de Informação Médica da Nutribot. A Nutribot é uma empresa angolana situada na Huila, no município da Ampata. É uma empresa que produz muita coisa natural da nossa terra. E é isso, são produtos muito bons. Venham lá, adquiram, que vale a pena. Fizeram essa série do Pronto. Não. Quero ir embora. Quem é o culpado? O que é esse? O que é esse? Sempre, né? Sempre. O que é sempre o culpado. Tudo o que dá errado, a culpa é do que é. Yeah, nós vamos abrir uma temporada, a culpa é do que é. E nós vamos mostrar para vocês tudo o que o QS faz connosco. Tudo. Tipo, o QS é aquela pessoa que vai ligar para ti na sexta-feira e vai dizer: olha, amanhã preciso que vocês me substituam numa atividade de um team building de uma empresa. Que ele que fez tudo, que ele que avançou e como ele é tímido, ele depois escapa e sobra para nós. Então nós temos que praticamente clonar o telefone do QS para poder estar a par de tudo que acontece na vida dele, porque no final das contas sobra para nós. Mas é isso, estamos aqui para fazer a nossa parte. Espinho, o vogal da Comissão Executiva, muito bom dia. Doutora Nina Santos, vogal da Comissão Executiva da Clínica Girassol, o nosso muito bom dia. A diretora clínica, doutora Edna Cunha, muito bom dia. Doutor Sérgio Neto, diretor do Gabinete de Estudo, Pesquisa e Pós-Graduação, muito bom dia. Distintos chefes de departamentos, chefes de serviços, caros convidados, meus senhores e minhas senhoras, e também está conosco o Dr. Fuca André, que é o presidente da Associação dos Nutricionistas de Angola. Muito bom dia. Por que os homens têm que morrer primeiro que as mulheres? São medrosos, já tem um fator psicológico. Não é? Mas são os homens que passam a vida a estudar os próprios homens e as próprias mulheres. Mas são eles que partem primeiro. Entretanto, entre este campo do método de conhecer a realidade, o Serviço de Nutrição trouxe um tema bastante atual: saúde do homem. E quando se trata de saúde do homem, há muitos pontos de interrogações aqui. Quantos de nós aqui realizamos exames de rotina? Poucos. Não vamos ao urologista, não vamos ao gastro, não vamos ao exercício físico, não procuramos um nutricionista, mas queremos viver. Como é que vamos viver? Então, para continuarmos a viver mais tempo que as mulheres, este é o desafio que a Clínica Girassol traz, para mudar o paradigma de saúde do homem, é estudar o próprio homem, mostrar caminhos que podem nortear a saúde e a longevidade do homem. Porque, afinal de contas, nós seríamos os últimos a morrer para podermos cuidar bem da família. Verdade ou mentira? Nesta temática, nós teremos 4 painéis
e várias atividades em marketing, em gestão, é gerente de estoque, é preparador físico, é multilinguista, é um homem totalmente sarado e saudável. Vamos falar hoje do exercício físico. Vai acompanhar neste painel de moderação. Giovanni Cunha, por favor. Uma salva de palmas. Yeah, mano. Muito boa tarde a todos. Eu não vou roubar muito tempo, já está todo mundo com fome, eu inclusive. Meu nome é Giovanni Cunha, eu sou personal trainer e muitas outras coisas, como mencionou. Eu queria desde já agradecer à Clínica Girassol pelo convite, em especial ao setor de nutrição. Sem mais demora, eu vou chamar o engenheiro Adão Martins, ele que é licenciado em Engenharia Elétrica e tem um MBA em Gestão de Negócios pela Universidade do Vale dos Sinos, no Brasil. Tem mais de 10 anos de experiência profissional no setor empresarial, fitness, saúde e bem-estar. É também fisiculturista profissional pela Federação Mundial de Fisiculturismo Natural. O Adão Martins vai nos sofá. Disseram há pouco tempo que os homens não andam com marmitas e lancheiras. Ela anda com marmitas, lancheiras e micro-ondas. Então está totalmente capacitado. Ok, boa tarde a todos. Apesar da modalidade que eu desempenho, parece que eu não sou, mas sou muito tímido. É que quando nós estamos no palco, nós só vemos as luzes e não olhamos para vocês. Então, desculpem a minha timidez, mas hoje é um dos dias, se calhar, mais felizes da vida da minha mãe, porque ela sempre quis que eu fizesse medicina. E, por incrível que pareça, eu tenho mais amigos médicos, estudei com alguns no Brasil, em Cuba, em Portugal, mas enverdei para a área de engenharia. Tem aqui alguns médicos que prometeram visitar-nos, fugiram, não vou citar nomes, nem vou falar da doutora Nádia. Ok, então gostaria de começar, né, por dizer que todos nós somos seres únicos e temos 3 características que fazem de nós únicos, que é a íris, a digital e o nosso DNA. E por conta disso, né, sendo seres únicos, nós temos que olhar para nós de forma individual e por isso não devemos olhar uma fórmula matemática que funcione para todos. Isto funciona assim para a alimentação quanto para a suplementação. E isto também é válido para as nossas necessidades fisiológicas e até espirituais, né? Então, falar da saúde humana ou da saúde do homem, principalmente, né, exige uma abordagem integrada. E quando nós falamos de suplementação, pulando um pouco, porque muito daqui já foi abordado, nós temos que ter a suplementação baseada em ciência e não no modismo. E falando da suplementação, falamos também do modismo que existe em cima da recarga. Acredito que o Ambo nunca foi tão visitado quanto agora a questão do Longueço. E para quem frequentou ou frequenta aquela região do Hospital Militar, há de perceber que antigamente havia muita moringa espalhada no chão. Depois que a moringa virou moda, a cidade ficou limpa. Então, se calhar, esta é a forma de limparmos a nossa cidade. Ok. Quando falamos da alimentação, né, falamos na base da saúde, energia e vitalidade. Dizem, voltando, né, tudo aquilo que já foi apontado, nós temos a questão da alimentação, que é de onde nós conseguimos o fornecimento dos nossos nutrientes necessários para o funcionamento corporal. Temos a questão da prevenção das doenças crónicas, a melhora no desempenho físico, mental e imunológico, assim como é a alimentação adequada, que garante o pilar da nossa longevidade. E é isso, quando nós falamos em atividade física, falamos em longevidade. O facto de eu ser um atleta de fisiculturismo, e falo fisiculturismo natural porque muito provavelmente a grande maioria, quando ouve falar de fisiculturismo, tem a ideia daqueles atletas muito grandes, com tamanhos absurdos. Então, eu optei por fazer o fisiculturismo natural. Sou uma pessoa que gosta de desafios e entendo que esta é a melhor forma possível. Dizer também que
O fisiculturismo acaba por ser uma modalidade mais visada quando falamos do uso de substâncias não proibidas, né, que são os esteroides anabolizantes, porém não é a modalidade que mais usa, porque existem outras modalidades que se calhar pela aparência física as pessoas não dão conta. As modalidades de força, o ciclismo, então, e também dizer que existem mais não atletas a fazerem uso dessas substâncias do que atletas. Então é um assunto de utilidade pública que deve ser visto desde a base. Ok? Falando aqui da questão da alimentação ou suplementação, porque muitas das vezes quando somos procurados no ginásio, né, como o Giovanni falou, trabalho como personal trainer, mas cada vez tenho menos disponibilidade porque também trabalho offshore. Então hoje acabo por trabalhar mais na parte da preparação, trabalho com consultorias de ginásio e tudo mais, mas o que acontece muitas das vezes é as pessoas chegarem e desejarem resultados milagrosos. Querem uma coisa que funcione da noite para o dia. Olha, sábado eu tenho um casamento e tal, e eu tenho que caber nesse vestido, a próxima semana, olha, eu vou-me casar, então querem isso. Muitas das vezes querem substituir os alimentos por suplementos. Então nós temos uma abordagem muito cuidadosa em cima disso. Por conta disso, nós temos uma clínica de nutrição dentro do nosso ginásio e para outros serviços avançados nós temos parcerias. Então, quando falamos da questão da alimentação, a alimentação é insubstituível. Não tem como nós substituirmos a alimentação e falamos sempre que a suplementação só é válida quando ela estiver aliada a uma boa alimentação. Não tem como nós substituirmos a suplementação por uma alimentação que é precária. É impossível. A outra coisa que acontece também é que muitos atletas entendem que não conseguem desempenhar ou chegar no seu auge sem o uso de suplementos, o que é uma mentira. Hoje eu sou vice-campeão mundial da minha categoria, eu uso suplementos sim, mas uso suplementos mais pela minha rotina e estilo de vida do que a necessidade de utilizar suplementos como tal. Por exemplo, eu depois vou deixar que a doutora fale da parte científica, mas por exemplo, em um scoop do whey protein, eu tenho 30 gramas de proteína. Eu consigo ter isso em aproximadamente 4 ovos, 100 gramas de peito de frango ou carne vermelha, ou até o peixe vai dar para aí 120, dependendo do peixe, dependendo da carne. Então, isto é uma condição financeira que nem todo atleta tem. E cá no nosso país, não é diferente em África e na América do Sul, sabemos que a maior parte dos atletas não tem nem capacidade de fazer 2 refeições no dia. Então, por isso que eu falei que deve ser uma abordagem muito cuidadosa em cima disso. Falou-se aqui também do catato. O catato, não sei, as pessoas que acompanham um pouco do Instagram, nas redes sociais, no ano passado eu tive a oportunidade de participar de um projeto social com uma marca brasileira, a Growth, que quando estiveram aqui encontrou-se um grupo de atletas que têm como base da finalização, atenção que muita gente andou a dizer, não, eles não comem só isso, é a base da finalização, da preparação para a competição de fisiculturismo, o catato, justamente por ser mais barato que o frango e ter uma capacidade, oferecer uma capacidade proteica bem maior. Então, com o que eles gastariam com o frango, por exemplo, em fase de finalização, dependendo da categoria, dependendo do peso e dependendo do corpo que se quer alcançar, perdão, nós temos uma demanda dos nutrientes diferentes, né? Então, eles trabalharam com o catato porque era o que estava no seu alcance. Por isso que muitas das vezes quando as pessoas nos perguntam qual é a melhor dieta que eu posso fazer, eu respondo, a melhor dieta é aquela que cabe no teu bolso. Então, pronto, passando aqui por uma pequena definição dos suplementos, né? São compostos nutricionais concentrados com nutrientes essenciais que complementam a dieta, nunca substituem. Só aqui esta deixa, né? Que é importante prestar atenção que eles foram desenvolvidos para suprir as carências ou otimizar as funções, incluem proteínas, vitaminas, minerais e aminoácidos, devem ser devidamente registados e regulamentados. Este é um assunto também muito grave cá no nosso país, porque existe um grande número de suplementos falsos. Donos de lojas que estão aqui na Maianga têm no Talatona e também têm no Ogeenda. Quando falta numa loja, ele manda buscar na outra, mas aqui no Talatona, aqui na Maianga ou no Talatona, o produto que custa 70 mil, no Ogeenda custa 25. Então, eu deixo para a vossa reflexão.
Daí que realmente o custo de importação dos suplementos é muito alto, fruto daquele projeto que eu mencionei aqui para vocês, em que o dono da fábrica esteve aqui e trouxe suplemento para oferecer para esses alunos e o custo dos impostos não justificava porque era bem mais alto. Falando em reais, nós trouxemos em produtos 4.000 reais e o custo dos impostos chegaram nos 9. Então é bem complicado. Para um país que não produz é muito difícil. Pronto, temos aqui a questão da categoria, de uma forma sucinta, a categoria da subdivisão dos suplementos, né? Temos eles em proteicos, energéticos, termogénicos, repositores e a nível de performance, né? Cada um com a sua finalidade. Pronto. Falando da questão da finalidade, ou seja, temos aqui algumas, não todas, né? Em que eles aceleram a recuperação muscular, apoiam no crescimento muscular e desempenho, ajudam-nos a manter a massa magra durante o envelhecimento, que é importante. Temos também a questão da potencialização dos treinos intensos, isso voltado para atletas de alta performance, não praticantes comuns. Temos a questão do auxílio no ganho ou preservação da massa muscular, a correção de deficiências, melhoramento da recuperação e desempenho físico, assim como apoiar a saúde metabólica e imunológica, sem esquecer do suporte aos treinos intensos e estilo de vida. No caso, quando estou offshore, eu tenho uma jornada de 12 horas, mais o tempo do barco, que totaliza 14. E eu acabei por quebrar a regra dos homens que andam com a lancheira e tudo mais, e às vezes eu estou no barco e eu tenho que comer porque nós trabalhamos com essa questão dos horários, então muitas das vezes eu tenho que fazer escolhas inteligentes porque a comida lá no offshore ela é confeccionada de forma industrial. Eu não tenho controle sobre a qualidade do óleo, sobre a quantidade, sobre o sódio e tudo mais, então eu tenho uma alimentação bem restrita, mas é funcional. Basicamente eu tenho 4 refeições nessa fase, eu estou com 4 refeições, 2 de aveia e 2 de arroz com uma fonte de proteína. Então as da aveia eu consigo carregá-las e preparar em qualquer lugar sem incomodar, porque tem também aquela questão do cheiro, diferente de andar por aqui com ovo. E depois as outras eu também consigo preparar no micro-ondas, daí que o Giovanni falou da questão do micro-ondas, porque sábado e domingo teve a Fit Feira, né? O maior evento de saúde e bem-estar cá de Angola, e eu levei o micro-ondas para preparar as minhas refeições, porque eu passei o dia todo lá, só foi por isso. Então temos aqui a questão do uso consciente, né? Que é usá-los sempre sob orientação médica, evitar os excessos e riscos desnecessários, garantir resultados seguros e duradouros, mas focar principalmente aqui quando nós falamos na questão da individualização e da promoção da longevidade. Mas essa estratégia não vai funcionar se ela não estiver associada à questão do treino, do sono e da alimentação. Eu posso fazer um melhor treino se eu não tiver a questão do sono regenerador, porque há pessoas que ficam muito tempo na cama mas não descansam, não dormem, e tem a questão da alimentação. Comer muito não é comer bem, e comer também nem sempre é alimentar-se, né? E depois, quando usar, que é uma temática muito discutida, nós costumamos falar quando há necessidade comprovada, né, com orientação de um profissional, em períodos de alta demanda. Por exemplo, eu como atleta de fisiculturismo, eu uso o suplemento durante um bom tempo, mas quando eu chego na fase da finalização, eu retiro os suplementos. É algo meio contraditório. Depois, temos também a questão da associação do treino e a hidratação. A doutora falou aqui sobre a questão da altura, o peso. Tem também a questão do estilo de vida, né? Há onde reparar que, se calhar, no vosso seio familiar, muita gente começou do dia para a noite a prática de uma modalidade e, de repente, ou ficou muito grande ou ficou muito magro, e alguns até envelheceram. Isso acontece muito com o pessoal do atletismo e do ciclismo. Acabam por perder a massa muscular, a gordura com a massa muscular de uma forma muito brusca, e de repente a pessoa vê, parece que envelheceu. Porquê? Não tem a estratégia aliada ao sono, não tem a estratégia aliada à alimentação e não tem a estratégia aliada à reposição dos nutrientes que eles gastam no desempenhar da sua atividade física. Então é importante frisar que nunca substituímos eles por refeição.
E quando a alimentação não supra a demanda, sim, aí nós conseguimos fazer. Como eu disse, às vezes eu vou para a plataforma para ficar 14 horas e posso ficar 24 ou 48, porque temos que garantir que o combustível chegue nos vossos carros. Outra questão é, a partir de que idade? E como eu tinha dito no princípio, né, a decisão de iniciar o uso da suplementação deve ser avaliada individualmente de acordo com as necessidades de cada indivíduo e sob orientações de um profissional de saúde. Uma criança comum, que leva uma vida de uma criança comum, obviamente não deve utilizar, mas existem crianças que já são consideradas atletas de alta performance e essa criança muito provavelmente não tem a capacidade de recuperar tal como as outras crianças, porque ela é criança, é atleta, ainda tem as atividades extracurriculares, então nestes casos, dependendo da orientação médica, sim, acaba-se por utilizar. Não é diferente para adultos, né, em que também é necessário este acompanhamento médico e temos também alguns exemplos, né, que são citados, só que dizer que estes dados são com base na OMS e Anvisa, isto porque também acabo por trabalhar muito no mercado brasileiro, então é a base, mas quero aproveitar aqui a deixa de oferecer-me para trabalhar em conjunto com o pessoal da nutrição cá de Angola e deixar as nossas portas abertas para que vocês possam fazer estudos com o pessoal local e assim termos mais conteúdo nacional. Então, temos aqui a questão de algumas doenças, né, que é a prematuridade, a baixa de peso ao nascer, as deficiências nutricionais específicas, intolerâncias alimentares. Estes são apontados como alguns casos em que as crianças sim podem utilizar a questão dos suplementos. Os idosos, como sabemos, à medida que a idade vai aumentando, vai diminuindo a nossa atividade, consequentemente a nossa musculatura vai ficando mais fraca, os nossos ossos também, mas temos que entender que ela também precisa ser vista de uma forma individual. Em geral ela pode ser benéfica e temos aqui a questão dos nutrientes, né, que vai-se perdendo e é necessário olhar isso para as necessidades específicas de alguma forma que conseguimos garantir a condição de saúde, tal como se pode ver a questão da deficiência das vitaminas e minerais ou doenças crónicas, né? Comumente fala-se que o uso deve ser a partir dos 18 anos, dos 30 aos 40 é o foco na manutenção e prevenção, dos 40 em diante temos a questão do combate à perda da massa muscular ou sarcopenia. Sarcopenia? Sarcopenia, ok. E temos a questão das estratégias adaptadas a cada fase da vida, né? Pronto, aqui temos a questão da fixação dos nutrientes e o envelhecimento, né? Sabemos que a questão dos nutrientes diminui à medida que o tempo passa, então alguns fatores que estão relacionados a isso, não numa ordem cronológica, nem com mais ênfase em uma e noutra. Temos a questão genética, temos a questão da idade, o estilo de vida, o uso de certos medicamentos que ao longo do tempo afetam direto ou indiretamente, a questão das doenças crónicas, a falta do apetite e a depressão. Fala-se pouco da questão da depressão em muitas sociedades e a nossa não é diferente. Quando fala-se da depressão muitas das vezes é tido como frescura, mas o estilo de vida que nós levamos cá em Luanda realmente é tudo o que nós precisamos para estar deprimidos e frustrados, porque não é normal termos que acordar às 4, 3 da manhã para podermos chegar na nossa casa às 10, 11 da noite. Acabamos por nos tornar praticamente os seguranças da nossa casa, ou se calhar meros hóspedes, né? Então é importante olhar para isso. São alguns fatores que acabam por fazer ou contribuir que, à medida que nós envelhecemos, vamos perdendo a capacidade de reter os nutrientes. Então, temos que, como já havíamos falado, né, o objetivo da suplementação é complementar e nunca substituir a alimentação. Temos aqui a questão dos efeitos colaterais. Muitos estudos foram feitos em cima dos suplementos. Posso aqui dizer que o suplemento que mais estudos comprovados tem é a creatina. Porém, temos a questão dos estudos que foram feitos, os efeitos colaterais possíveis mais indicados, temos a questão da sobrecarga do fígado e rins. Os termogénicos são apontados por causar uma questão de insónia e ansiedade para aquelas pessoas que acabam por ser mais sensíveis. O mesmo acontece até com pessoas que exageram
com o café, né? Temos aqui também a questão dos produtos sem registros. É triste na nossa realidade nós ainda irmos para o supermercado, desde o mais baixo até o mais alto, e encontramos produtos que não sequer estão em inglês, não estão em português. Às vezes nós vamos comprar e tem produtos em árabe, totalmente em árabe. E outra questão que se calhar não, deve ser discutida e implementada desde a base, e isso nós podemos ver que na Europa e nos Estados Unidos as crianças já têm o hábito de ler o rótulo, já conseguem perceber que produto tem mais sódio, que produto tem menos. Nós aqui não temos essa questão da educação alimentar nas escolas, fala-se de uma forma muito supérflua e isso faz toda a diferença na fase adulta, né? Como contraindicações, não é aconselhável o uso desorientado por pessoas que têm um histórico de doenças renais e hepáticas, alergias ou hipersensibilidade. Temos também o uso sem prescrição de jovens e adultos e dizer que, por exemplo, no caso de atletas voltados para o fisiculturismo natural, por exemplo, eu pessoalmente acabo por não trocar muito dos suplementos porque quando eu vou competir e quando eu estou fora da fase de competições, nós sofremos exames antidoping. Então é importante eu guardar sempre um rótulo da suplementação que eu estou a fazer para, no caso de alguma eventualidade, eu saber de que produto veio ou não veio. Então, existe muito o ouvir de um, ouvir de outro. Não, olha, essa aqui é melhor. Aí começamos e trocamos. Não, aquela é melhor e trocamos. E depois, quando falamos da questão dos produtos devidamente registrados, é justamente porque nem todos os suplementos dizem no rótulo o que é que contêm. Existem algumas agências que fazem estudos, então a minha recomendação é vocês comprarem aqueles que têm mais estudos e mais estudos comprovados, aqueles que têm mais licenças e tudo mais. Isto faz com que eles também algumas vezes sejam mais caros que outros, mas acabam por ser mais seguros para a vossa saúde. Pronto, o Dr. Hermenegildo falou no final da questão da reposição hormonal, que muitas das vezes é confundida com a questão da suplementação, e eu acho que também é um tema que merece a devida atenção, né? Só dizer aqui que a questão dos suplementos versus a reposição hormonal, os suplementos são nutrientes naturais ao organismo, ao passo que a reposição hormonal é uma intervenção medicamentosa. Ambos oferecem riscos, porém têm finalidades diferentes. A reposição hormonal é apenas subscrito com prescrição médica. E o suplemento tem a questão de poder prevenir o hormônio que trata. Os suplementos não interferem diretamente no eixo hormonal, já a questão dos hormônios sim, e eu gostaria de chamar aqui a vossa atenção, sei que temos aqui pais, irmãos, primos, prestem muita atenção, homens, mulheres, dentro das vossas casas ou na vossa família, o uso de esteroides anabolizantes cá em Angola está cada vez maior e está a ser feito de uma forma muito desenfreada. E o que mais preocupa é a qualidade destes produtos. Muitos destes produtos já estão a ser fabricados cá em Angola em contentores, pelos chineses. E vocês vão reparar que os primeiros sintomas, ou muitas das vezes vocês vão ver o aumento exagerado da acne, vocês vão ver a pele da pessoa, muitos vão ter o envelhecimento, as mulheres vão ter a questão do aumento de pelos, né, na face, a voz começa a engrossar. Então, assim como a droga, as drogas, o tabaco, o álcool, nós não vamos conseguir parar, porque já se vem a lutar com que as pessoas não o façam. Então, se nós não vamos conseguir parar, então, pelo menos que trabalhemos na questão da conscientização. Se vão fazer o uso, que busquem a questão do apoio, do acompanhamento médico. Eu faço, no mínimo, dois exames, 2 check-ups anuais por conta do trabalho e mais 2 por conta das competições. Ao começar a minha preparação e depois das minhas competições, eu tento fazer sempre isso para poder controlar como é que andam os níveis. Pronto. Por fim, eu gostaria de deixar esta reflexão, né, dizendo que nós somos resultados das nossas escolhas, ou seja, nós somos fruto daquilo que fazemos todos os dias. Então, é importante pensar que a alimentação é a base da nossa saúde e os suplementos são apenas aliados. Devemos fazer o uso dos mesmos de forma consciente
e pensar que alimentar-se e suplementar-se é um investimento na saúde que deve ser feito com consciência. A alimentação, o sono, o treino vão conseguir garantir para vocês uma mente equilibrada e, consequentemente, a longevidade. Para hoje é tudo o que eu tenho para vocês. Agradeço desde já o espaço, agradeço o convite e muito obrigado por tudo. Muito obrigado, engenheiro Adão Martins. Eu vou chamar. Doutora, fica mais bonito se ficares no meio. Podemos? Já estamos a dar uma olhada daqui. Então vamos aqui apressar. Boa tarde a todos. Sou a Cibal e a minha pergunta é endereçada ao senhora. Estavas a falar dos contentores, os chineses agora estão a fabricar suplementos por aí. Sabendo que tem uma norma, a ISO 9000, tem vários ISO 9000, 9001 que defende então, a gestão de qualidade dos produtos. Há algum suplemento que é reconhecido pela norma ISO que o senhor conhece, que pode aqui nos dizer? Ok, como eu tinha dito no começo, né? Existem vários fabricantes de suplementos. Cá em Angola nós recebemos agora muitos suplementos vindos do Brasil, mas maioritariamente recebemos marcas americanas e europeias. Porém, é do conhecimento, nós costumamos falar canal 16, que é aquela informação que todo mundo domina, mas poucos conseguem comprovar. Existe muita falsificação. A fabricação dos suplementos segue normas internacionais, por isso é que esses fabricantes têm todas essas auditorias e inspeções e tudo mais. O grande receio não deixa de ser diferente do que vou chamar colega de plateia acabou de mencionar, que está na questão da qualidade, do controle de qualidade. Se o controle de qualidade não for feito, não interessa o que está escrito no rótulo, não interessa a embalagem, é o produto em si. E sabemos que isso acontece nos suplementos, nos cremes, acontece até mesmo na própria comida. Por exemplo, um dos motivos que me faz fazer o uso dos suplementos é que mesmo a carne, o peixe que nós compramos nos supermercados muitas das vezes não oferecem os nutrientes que deviam. Então chega uma altura que não é modismo, é mesmo necessidade. Então, eles são fabricados dentro de normas internacionais, né? Porém, o resto já está sobre a responsabilidade de outras entidades garantirem que conferem. Por exemplo, o armazenamento dos suplementos deve ser feito tal como outros medicamentos, mas nós vamos para muitos lugares e nós percebemos que não tem um ar-condicionado, não tem um galpão, não tem condições necessárias. Hoje existe a ARMED. A ARMED ela regulariza tanto a questão da entrada e saída de medicamentos quanto a parte dos suplementos. Para que a pessoa tenha a licença de importação, tem que ter um espaço com determinados metros quadrados que obedecem algumas normas. Mas a maior parte dos lugares que nós vemos a venderem suplementos não tem isso. E eu vou mais distante ainda. Ontem eu fui para uma ervanária. Aquela ervanária existe há anos. E aquela ervanária não tem condições para fazer o exercício do trabalho que eles oferecem. Eles ainda utilizam ventiladores e nos produtos que eles vendem diz conservar em lugar fresco e seco. Então o buraco é mais fundo. Eu vou lá comprar os chás e tudo mais e o pessoal está lá a transpirar. Isso há anos. Desde que eu tenho noção de que uma ervanária é ervanária, eles continuam nas mesmas condições.